crianças, bom dia. Hoje é dia 9/11/2020. Nossa matéria de hoje é História, tá? Nós vamos falar sobre a ditadura militar de 1964 até 1985, tá? No dia 1º de abril de 1964, os militares derrubaram o presidente João Goulart, tá? Iniciaram um longo período ditatorial no país, tá? Isso durou 21 anos no Brasil, tá? Onde os governantes eram os militares e resistiram aos direitos da população, restringiram os direitos da população, censuravam os meios de comunicação e perseguiam todos aqueles que eram contra o seu governo, tá? Bom, isso chamamos de ditadura militar. O golpe de 1964. Bom, o Comício Central do Brasil e a Marcha pela Família, com Deus pela Liberdade, geraram grandes aumentos políticos, né? De um lado tinham os trabalhadores sociais, que eram pobres e estavam junto com o João Goulart, e do outro estavam os grupos conservadores da elite econômica em oposição ao presidente, tá? Bom, então tudo isso, todas essas tensões tornaram-se insustentáveis e começaram a atingir as Forças Armadas. Então, entre 25 e 27 de março desse mesmo ano, ocorreu a marcha de 1.200 marinheiros que começaram a se protestar contra o Ministério da Marinha, tá? Sabendo que a importância da hierarquia para os militares, o João Goulart se posicionou em favor dos marinheiros. Então, isso deixou a alta patente muito chateada, né? Muito indignada. Então, isso que aconteceu foi o golpe de 64, né? Porque aí eles se juntaram e derrubaram o João Goulart da presidência e assumindo o governo, tá? O governo de Castelo Branco de 1964 até 1966, tá? Uma semana depois desse comando revolucionário, foi decretado o ato inconstitucional número 1, tá? Ele estabelecia as eleições indiretas, tá? Para presidente. Portanto, quem votava era só os donos do poder, tá? Aí eles escolheram Humberto de Alencar Castelo Branco, que tomou posse em 15 de abril de 1964. Ele era... aí começou realmente, oficialmente, a ditadura brasileira, militar brasileira, tá? Segundo as informações dadas pelos militares, haveria eleições para a presidência após o governo do Castelo Branco. Bom, ele recebeu o apoio das indústrias, de empresários e políticos conservadores e liberais, tá? Ou seja, a alta patente, né? As pessoas da elite, e oposto à classe trabalhadora. Bom, a ditadura ela fortalecia através das medidas autoritárias o governo, tá? Ou melhor, ele se fortalecia através das suas atividades, das suas práticas autoritárias, tá? E apoiado pelas pessoas da elite, né? Então, aí o Castelo Branco ele iniciou uma perseguição contra os políticos que eram opostos a ele, aí eles foram exilados, né? Uns eram caçados, tá? E tudo isso, as características do seu governo eram o autoritarismo, censura e repressão, tá? No dia 27 ele criou o ato inconstitucional número 2, tá? Isso acabava com todos os partidos políticos, tá? Só poderia ter 2, que era o MDP, Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, tá? Que era a Aliança Renovadora Nacional. Mais para frente ele criou o ato inconstitucional número 3, que dava direito a eleições indiretas para prefeitos e capitais e governadores, tá? Além de marcar eleições para o seu sucessor, tá? Bom, essa medida deu grande vitória às eleições para deputado. E, por fim, ele criou o ato constitucional número 4, tá?
que dava poderes à Assembleia Constituinte. Agora vamos falar sobre o governo de Costa e Silva. Bom, o governo de Arthur Costa e Silva, tá, foi feito pelo Congresso Nacional, tá, e apenas os membros da Arena. Bom, suas primeiras medidas foram promulgar uma nova Constituição, tá, elaborada, promulgação da nova Constituição já feita no governo anterior, incorporar atos inconstitucionais, tá, editados também do outro governo, tá, e aumentar a repressão contra os opositores. Bom, essa Constituição de 1967, ela tinha autoritarismo e repressão ao governo militar, a todas as manifestações que ocorressem no país. Então, quer dizer, ninguém tinha direito de se manifestar, tá? Líderes políticos, como estudantes e trabalhadores, começaram a ir às ruas para questionar sobre esse governo, né, desse novo presidente, né? E todos foram reprimidos com muita violência, tá? E teve um assassinato de um estudante chamado Eduardo Edson Luiz, tá? Com uma ação bem violenta do Estado. Tá, bom, esse assassinato desse estudante fez com que os estudantes organizassem outra manifestação popular, tá? Que foi a Passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro. Aí, em resposta a essas manifestações, o Arthur Costa e Silva foi e criou o ato inconstitucional número 5. E esse ato abriu para um período mais tenso da história, que foi tratar os estudantes ou qualquer manifestações com muita tortura, violência, tá? Teve também censura à comunicação e aos artistas. Então esse foi o governo de Arthur Costa e Silva. Agora, o governo de Médici. Médici foi considerado como o mais sombrio da ditadura durante esse período, tá? Porque ele realmente era o mais violento, tratava as pessoas com mais... todos os grupos que eram contra ele com mais violência, tá? E todos aqueles que tinham críticas ao seu governo também eram tratados dessa forma, tá? Bom, ele tinha muita repressão, muito autoritarismo e censura política no Brasil. Mas, contudo, ele voltou as suas atenções para a economia, tá? Investindo pesado na construção civil, rodoviária, telecomunicação, petróleo e energia. Ao mesmo tempo, manteve o salário dos trabalhadores baixo, tá? Então, quer dizer, aí ele acabou incentivando a migração interna, ou seja, incentivou as pessoas a saírem de suas regiões para procurar outras para melhorar de vida, tá? Geralmente vieram muito para o Sudeste, né? Rio ou São Paulo. No seu governo, ele conseguiu um milagre econômico, tá? Onde as classes ricas e médias começaram a faturar bem, tá? Enquanto a população ficou em dificuldades. Bom, e mesmo que a população ficasse de fora, a população mais pobre, tá? O milagre econômico foi só para tapar a violência e a repressão que eles faziam contra essa classe menos favorecida. Bom, com toda essa euforia, foi lançada 2 propagandas. Ninguém segura esse país e Brasil, ame ou deixe, tá? Bom, o governo de Jason. Bom, ele já assumiu seu governo com as oposições controladas e com o problema resolvido na economia, que foi o milagre econômico. Crianças, desculpem, mais uma vez tem uma carreata aqui de um político, por isso esse barulho, tá? Mas vamos seguir. Bom, então dessa maneira o ditador fazia o quê? Ele continuou com a mesma linha, né? Com uma forma ambígua em todos os sentidos, tá? Bom, uma medida dele foi a reabertura política para o futuro, tá? Mais distante. E ao mesmo tempo, ele também além dele fazer isso para o futuro, ele também continuava sendo autoritário, tá? Bom, nesse mesmo ano que ele chegou ao governo, houve uma grande vitória do partido MDB, tá? Que era a oposição da Arena, tá? Aí assim o Congresso Nacional foi formado, né? E levou problemas à imposição às suas medidas, né? Porque aí o MDB começou a querer
e contra o seu governo, tá? Bom, para evitar que as leis municipais acontecessem, que eram prefeitos e vereadores, foi lançada a Lei Falcão, que restringia qualquer propaganda eleitoral, né, na rádio e na TV, assim dificultando o trabalho deles para poder divulgar o seu trabalho. Bom, então essas medidas feitas por ele acabou criando insatisfações mais ainda à população, tá? Aí o seu fato foi a sua ação, né? Foi limitar o poder, né, de Jason, né? A população queria limitar o poder de Jason, né? Já que a economia estava forte. E crianças, voltando, a população começou a se irritar, né? Ao mesmo tempo que a economia já estava entrando em decadência, entendeu? E esse fato ocorreu pela limitação de poder de Jason, tá? Já que sem a economia forte, os trabalhadores seria o retorno aos caos políticos e sociais, entenderam? Então, voltando ao assunto, as medidas que ele tomou em relação à privação da eleição dos vereadores e prefeitos, né, com a Lei Falcão, isso aborreceu a população, né? Ao mesmo tempo que a economia já estava caindo. Então, quer dizer, isso foi um fato para limitar o poder dele, né? Já que a economia forte estava caindo, não estava mais tão forte, e os trabalhadores começaram a gerar um caos político e social, ok? Bom, aí Jason lançou então o pacote de abril, tá? Que era uma medida para fechar o Congresso Nacional, né? E onde ele demonstrava mais ainda o seu autoritarismo no governo, ok? A partir dessa medida, ele gerou uma oposição, né? Viu da saída da ditadura, né? Que não seria mais de uns meios democráticos, né? Fechar o Congresso não era mais democrático, sim um autoritarismo. Tá? Então aí gerou mais manifestações, tá, dos grupos sociais contra esse governo. O governo de João Figueiredo, tá? O Brasil se iniciava numa nova reabertura política, né? Que quer dizer que ele tentava num processo de restauração, tá? Esse processo foi lenta e gradual, tá? Por esse ditador. Bom, para começar esse processo de reabertura, ele lançou a lei da anistia, que perdoava os crimes políticos e crimes políticos cometidos pelo grupo da oposição, tá? E permitia que eles pudessem voltar para o país. Bom, outra medida foi dessa reabertura política foi em 1979, que foi o fim do bipartidarismo, ou seja, o fim de poder ter apenas 2 partidos. Então foram lançados vários partidos com vários candidatos para serem eleitos e votados, tá? Ou seja, para ser eleitos para ser votados, tá? Então, com ele começou assim o fim da ditadura, tá? E começar a democracia no Brasil. Bom, essa foi a nossa matéria, espero que vocês tenham entendido os nossos exercícios da página 40 até a 41, tá? Número 1. Como se chamavam os decretos de lei durante a ditadura militar? 2. Qual foi a justificativa que os militares deram para dar o golpe no presidente João Goulart? 3. Caracterize o governo ditatorial entre 1964 e 1985. 4. Explique o que era a censura durante a ditadura e quais foram os meios que ela era feita. 5. Qual foi o principal objetivo de João Figueiredo no governo e justifique com 2 medidas. 6. O que foi o milagre econômico? 7. O que foi o bipartidarismo? E descreva quando e como ele começou e finalizou. E 8. O que foi o ato inconstitucional número 5 e explique a importância dele sem o contexto, tá? Qualquer dúvida é só chamar a tia no privado, a tia já está com o celular normal. Um beijo e até a próxima aula.